SCP-1730 é uma das maiores ameaças que a Fundação já enfrentou. SCP-1730 não existe. Foi em 5 de junho quando o complexo foi descoberto pela primeira vez. Um grande complexo de estruturas no Texas rural, cerca de 15 quilômetros a noroeste da fronteira mexicana. Localizado no Parque Estadual Big Bend Ranch, era facilmente a maior estrutura da área. Mas não havia registro de nenhuma estrutura desse tipo já ter sido construída. Uma imensa rede de usinas de energia, instalações de contenção e prédios de pesquisa, SCP-1730 parecia ter sido abandonado há muito tempo. A fachada estava degradada, mas o prédio ainda estava operando. O gerador de energia estava funcionando por um tempo indeterminado, mesmo com a degradação da infraestrutura. A energia oscilava e vazamentos frequentes ocorriam. Mas havia um detalhe que chamou a atenção da liderança da SCP. SCP-1730 apresentava marcas de identificação que o ligavam ao local 13 da Fundação, uma instalação de pesquisa que estava marcada para ser construída perto de Nome, no Alasca. Mas o local 13 nunca foi construído, tendo sido abandonado na fase de planejamento. Então, por que ele está no meio do Texas, totalmente construído e há muito abandonado? A Fundação precisava saber mais e eles precisavam de seus melhores para investigar. Era hora de chamar os guardas florestais. Apollo 3, a força-tarefa móvel usada para investigar locais perigosos, foi acionada e 5 agentes de elite foram informados e enviados: Ross, Houston, Noah, Ohio e Vigo. Não demorou muito para eles descobrirem que algo estava muito errado no local do SCP-1730. A instalação estava localizada no centro do sul do Texas, mas a flora local ao redor era nativa de Nome, no Alasca. Algo havia transplantado um prédio que não deveria existir para outro lugar e tempo. O comandante Ross ordenou que seus homens entrassem, com Houston liderando, e eles descobriram que a entrada levava a uma longa escadaria. Eles desceram lentamente, seguindo uma estranha luz que ninguém conseguia identificar, mas tiveram um choque repentino quando descobriram que o porão da escadaria estava faltando. A luz parou repentinamente e ficou tão escura que era impossível ver o que havia além da escadaria. Ao sondar o vazio negro da base da escadaria, eles determinaram que não era uma névoa ou sombra. Era um líquido. E ele estava subindo. Ross ordenou que seus homens recuassem, mas Houston estava muito envolvido. Ele não conseguia se libertar do líquido negro tenebroso. Os homens o puxaram para longe e conseguiram libertá-lo, mas suas pernas haviam desaparecido. Não arrancadas porque não havia sangue em lugar nenhum. Removidas suavemente como se nunca tivessem estado lá. E quando colocaram Houston no chão, ele se levantou, com pernas fantasmas. Ele não sentia dor, mas todos podiam perceber que algo estava muito errado naquele lugar. E as mensagens que eles começaram a ver nas paredes deixavam claro que eles não eram os únicos que sabiam disso. O que aconteceu com o local 13? Morte aqui. Não é meu corpo. Sangrar. Outras pessoas, ou coisas, estavam dentro do SCP-1730, e elas queriam que qualquer um que entrasse soubesse que aquele era um lugar muito perigoso. Conforme avançavam pelo corredor em direção à entrada, eles viram o que parecia ser uma pessoa ao longe. Mas à medida que se aproximavam, ficou claro que isso não era outro explorador. Era um cadáver velho e horrivelmente desfigurado, aparentemente fundido na parede. Não por correntes, mas fundido na parede de maneiras não naturais. No início, a equipe parecia indiferente, reconhecendo o cadáver como alguém chamado Zachary. Felizmente, o comando na base percebeu que isso era efeito de algum tipo de cognitoazar, uma infecção mental na base. Eles enviaram um filtro para os capacetes deles, e a equipe recuou horrorizada diante do que viu. Mas os horrores estavam apenas começando. Eles se viraram para ver uma entidade humanoide cintilante no corredor atrás deles. Conforme ela se aproximava, seus passos distorciam o corredor ao redor. Ela puxou Noah do AP-3 em sua direção, sem tocá-lo, e conforme o soldado era puxado para as garras da entidade, seu corpo começou a se distorcer.
Vigo foi o próximo, sendo agarrado pelo braço por um longo apêndice, e seu braço começou a mudar de cor e se distorcer. Mas a Fundação enviou Apollo 3 preparados. Houston produziu uma âncora de realidade portátil projetada para lidar com entidades que distorcem a realidade, e com um flash de luz vermelha, a criatura foi revelada. Era uma entidade horrendamente alongada, que existiu apenas por um segundo antes de ser apagada pela âncora de realidade e o corredor ser restaurado ao seu estado normal. Vigo se recuperaria com a estranha cor vermelha em seu braço desaparecendo eventualmente. Noah não teve tanta sorte. Ele já estava morto. E havia sido fundido na parede assim como o cadáver infeliz. Esses horrores foram encontrados apenas ao tentarem retornar à entrada. Então ficou claro que a única coisa sensata a fazer era descer mais nas instalações e obter algumas respostas. Conforme avançavam sem encontrar outras entidades sobrenaturais, eles viram mais evidências das coisas obscuras que haviam ocorrido no local 13. A enfermaria estava destruída, a cafeteria havia se transformado em escória e um grande grupo de celas de contenção terminava em uma seção chamada Classe Olímpia. Mas enquanto a maioria das outras celas tinha tamanho padrão, essas tinham mais de 100 metros de altura. O que a Fundação, ou quem quer que administrasse aquele lugar, estava mantendo nessas celas? Eles obteriam mais respostas à medida que avançavam por outro corredor, onde viram uma única televisão ainda funcionando e iluminando o corredor. A princípio, a televisão piscava, mas a imagem logo se tornou clara, e os agentes puderam ver o que estava sendo transmitido. Era o interior de uma cela de contenção. E havia alguém lá dentro. E eles os reconheceram como um dos seres mais perigosos contidos pela Fundação SCP-Boble, o Palhaço. Um palhaço sobrenatural predatório que habita um programa de TV infantil. Boble era transmitido por uma fonte desconhecida e só podia ser visto por crianças menores de 10 anos. Originalmente parecendo um programa infantil normal sobre um palhaço, cada episódio acabava se transformando no Boble assassino ensinando às crianças como fazer coisas horríveis como incêndio criminoso ou tortura. A Fundação eventualmente capturou e isolou a transmissão do Boble, mas o palhaço continuou sendo hostil e cruel. Mas ali, naquele local, algo havia quebrado o Boble pelo que ele tinha experimentado. Ele balbuciava, se escondia da câmera e estava claramente aterrorizado enquanto contava à equipe sobre os horrores do local. E ele parecia reconhecer os agentes como algo familiar, mas não completamente familiar. Ele afirmava poder sentir o cheiro deles, e dizia que eles cheiravam diferente. Enquanto Boble falava sem parar, os agentes ficaram sabendo sobre um homem chamado Emerson, que administrava o local. Assim como a Fundação, ele estava obcecado em conter os seres estranhos e perigosos do mundo. Mas ao contrário da Fundação, ele não queria apenas proteger o mundo deles. Ele os odiava. As entidades no local 13 nem mesmo tinham números, eles poderiam ser identificados por eles. Emerson queria usá-los como bem entendesse e se livrar deles, em algo que o Boble chamava de moedor de carne. Entidades que sobreviveram além de sua utilidade eram levadas para baixo, e nunca mais se ouvia falar delas. Isso ia contra todas as políticas da Fundação SCP, mas aquele local claramente vinha realizando essas experiências horríveis por anos. Como? E por que ninguém nunca tinha ouvido falar disso? A equipe continuou avançando pela instalação, mas seus sinais foram perdidos quando entraram na unidade de criogenia. Quando o contato foi restabelecido, eles não estavam mais sozinhos. Havia sobreviventes. Tanto agentes da Fundação quanto sobreviventes da instalação. E eles estavam com raiva. Sem saída e em número muito menor, eles pediram reforços. A Força-Tarefa Móvel T-5, também conhecida como Sansara, era reservada para missões pesadas. Eles são um grupo de elite de ciborgues praticamente imortais, criados a partir da carne de um deus e equipados com aprimoramentos cibernéticos para eliminar ameaças de nível QT e se protegerem de cognitoazades. Eles foram enviados através de uma comporta de drenagem para procurar sobreviventes e neutralizar o que quer que estivesse dentro. Eles não sabiam o que esperar, mas sabiam uma coisa: ninguém que havia sido enviado havia saído. Não demorou muito para perceberem o quão perigosa seria aquela missão.
Conforme encontravam alguns grandes canos de drenagem fechados, podiam ver pelo menos 20 corpos carbonizados de humanoides empurrados contra o portão, alguns estendendo as mãos. O que quer que tivesse acontecido no local 13, esses seres infelizes estavam desesperados para escapar. Conforme avançavam pelo tubo de drenagem, sentiam que a temperatura estava aumentando, como se estivessem se aproximando de uma fonte de energia. E havia mais uma coisa estranha sobre o cano. Estava drenando para dentro, não para fora. Eles chegaram a uma sala de controle, onde muitos dos consoles haviam sido destruídos. Olhando através de uma janela, a visão deles foi obscurecida por uma massa negra misteriosa. Nos painéis de controle, eles conseguiam ler termos como incinerador e acesso à vala de corpos. Eles se separaram, tentando encontrar respostas, mas encontraram muitos de seus acessos bloqueados pela massa negra. Enquanto a equipe T5 discutia sobre o próximo movimento, foram surpreendidos por um solavanco repentino. A grande massa havia começado a se mover. A equipe observou enquanto a massa girava, revelando uma turbina gigante, que transformava a substância escura em um lodo fino que era então queimado por grandes estrias de fogo. Um dos membros da T5 quebrou a câmara de vidro, permitindo que a equipe se aproximasse, e sendo atingidos por uma onda de calor. Conforme desciam para a câmara, podiam ver uma estrutura vegetal gigantesca acima, que começou a tremer. De repente, milhares de cápsulas brilhantes foram liberadas da planta gigante, e cada uma delas se acendeu e permitiu que a equipe visse a câmara com mais clareza. Mas o que havia dentro das cápsulas era ainda mais perturbador. Cada cápsula continha uma forma humanoide em seu interior, aparentemente se estendendo em direção à equipe, até que atingissem o lodo abaixo, e as sombras se tornavam escuras. A equipe desceu para investigar o lodo, quando algo começou a vazar pelas paredes. Ao olharem para isso, puderam ver algo se movendo dentro. Um dos membros da equipe pegou o objeto retorcido para fora do líquido negro, e ele mordeu a mão dele. Era uma sanguessuga, e havia milhares delas se movendo em direção ao lodo, consumindo. E à medida que as sanguessugas se alimentavam, elas começaram a crescer. Elas pareciam se mover em uníssono, se comunicando com um ser maior que espreitava na base do lodo. Uma sanguessuga maior, uma rainha? Ou algo mais? A equipe não ia ficar para descobrir. Eles fugiram às pressas da sala das sanguessugas, encontrando-se em outro corredor. Seja lá o que era aquela substância negra, as entidades que haviam estado ali a haviam usado, escrevendo sangue nas paredes repetidamente. De vez em quando, encontravam um cadáver drenado coberto pelo fluido negro. Será que as sanguessugas os haviam drenado até a morte? A instalação era tão extensa que a equipe sabia que se quisessem ter alguma chance de navegá-la com segurança, precisavam entender o terreno. Eles precisavam encontrar o centro de controle. A porta dizia escadas para criogenia, e as sanguessugas não estavam em lugar nenhum. Parecia ser um caminho seguro. Mas assim que a equipe entrou, a temperatura caiu drasticamente, muito abaixo do que seria seguro para um humano sobreviver. O sistema de aquecimento interno da equipe entrou em ação, salvando suas vidas, mas essa não era a única ameaça. A equipe estava prestes a encontrar exatamente o que o local 13 mantinha trancado. Assim que entraram na sala, o som parou de funcionar. Os filtros de seus equipamentos ficaram sobrecarregados, e a equipe viu avisos ao redor da sala. Silêncio. Não olhe. Uma figura enorme e com múltiplos membros emergiu, cada um dos seus 60 braços se movendo independentemente. A criatura não tinha cabeça, mas uma grande estrutura circular coberta por símbolos antigos brilhantes. Seja lá o que fosse, era antigo, todo-poderoso, imortal. A equipe se apressou para escapar, enquanto os glifos na criatura queimavam um branco quente. Qualquer um que a tocasse era queimado. Qualquer um que olhasse para ela por muito tempo sentia seus implantes ópticos queimarem. Os símbolos na criatura eram indecifráveis, mas uma palavra era clara e estava escrita em inglês. Emerson. O local 13 era de outro mundo, de outra linha do tempo onde a Fundação SCP evoluiu para algo horrível.
governado por Elliot Emerson, torturava as entidades capturadas e eventualmente matava a maioria delas nos horrores dos incineradores. Quando uma fuga ameaçou destruir a instalação, Emerson ativou com sucesso um dispositivo que removeu a instalação de seu mundo, para o nosso. É claro que, como qualquer seguidor ávido da Fundação SCP saberá, há muito mais na história do que isso. Emerson pode ter sido o início dos problemas do Local 13, mas ele estava longe de ser o fim. Estamos falando de uma história tão épica em tamanho e escopo que não seria possível abrangê-la em um único vídeo, uma história de horror subterrâneo, uma missão de resgate ousada nas entranhas do Local 13 e uma batalha anômala para acabar com todas as batalhas. E você pode aguardar essa história épica, incluindo a assustadora história do garoto sanguessuga e a trágica saga do Dr. Adley na parte 2, a missão de extração Sansara. Confie em mim, vale a pena esperar.